aqui é o Rafael, esse é o Estudo Bíblico Capital, sou um dos pastores da Igreja Batista Capital em Engenheiro Coelho. Estamos fazendo uma série de estudos a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Você é meu convidado para participar desse estudo. Nosso objetivo aqui é crescer no conhecimento da Palavra de Deus, buscar transformação das nossas vidas, para que nós possamos realizar novas obras, diferentes obras que glorifiquem ao Deus tremendo que está no céu, aquele que nos escolheu para fazer parte do seu povo. Estamos chegando ao fim dessa série de estudos, este é o penúltimo vídeo, estamos quase terminando a carta. Como foi esse estudo? Nós estudamos pequenos trechos das Escrituras, vídeo após vídeo, cada vídeo tem 15 minutos, estão todos aí relacionados no canal do YouTube da Igreja Batista Capital. Você pode entrar lá, assistir os vídeos, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para receber os próximos estudos. Hoje nós vamos estudar um trecho muito famoso, cantado, tem muita gente que lê esse trecho, inclusive todos os dias antes de sair de casa. Já escutei essa história mais de uma vez, que fala sobre a armadura de Deus. Talvez seja o trecho mais famoso do livro de Efésios. Vamos lá? Pois é, então vamos terminando, já chegamos ao 6º e último capítulo, e vamos examinar as Escrituras do versículo 10 ao versículo 20. Como de costume, eu costumo recomendar que você leia a passagem. Se você quiser dar uma pausadinha aí no vídeo, pegue a sua Bíblia, abra no seu aplicativo, no computador, leia esses 10 versículos para que a nossa conversa aqui seja mais produtiva na sua vida, tá bom? Quero incentivar você também a ler as Escrituras todos os dias, tá bom? Pegue um tempinho, 10, 15 minutinhos. Se você ler um capítulo por dia é bom, se você ler 2 é ótimo, se você ler mais do que 2 é excelente. Se você ler mais do que 2 capítulos por dia, provavelmente você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. E aí, voltando para a carta de Paulo aos Efésios, o que Paulo gostaria que acontecesse na vida dos Efésios era justamente isso, né? Que a presença de Deus, que a presença da palavra de Deus fosse transformadora na vida daqueles homens e mulheres. Quando nós lemos em Atos capítulo 19, nós vemos um grande avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso, causado pelo ministério de Paulo, que ficou lá por mais de 2 anos. Ele estudava as Escrituras diariamente com os efésios, e isso foi tão transformador para aquelas pessoas, e não só para as pessoas, mas para toda aquela sociedade, que diz lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que em determinado momento as pessoas que estavam ligadas a religiões pagãs, de ocultismo, de bruxaria, pegaram seus livros de bruxaria, de ocultismo, se reuniram numa grande praça, puseram fogo, e diz inclusive a quantidade em valor, né, em valor monetário daquela época, mas foram milhões traduzidos para o dinheiro de hoje, em que foram queimados, porque aquelas pessoas abandonaram de vez aquelas práticas pagãs e se voltaram ao único e verdadeiro Deus. Foi uma transformação social tão radical que fez com que os homens que fabricavam pequenas estatuetas e ídolos dos outros falsos deuses e fizeram uma greve, um grande tumulto, porque as suas rendas estavam sendo diminuídas. Depois leia lá Atos capítulo 19, tem tudo a ver com a carta de Paulo aos Efésios. E hoje o que nós vamos comentar aqui, que vamos estudar nesse trecho, tem muito a ver com aquela passagem. Porque aquelas pessoas da cidade de Éfeso eram muito ligadas anteriormente a essas religiões ocultistas, de bruxaria e de, vamos dizer, magia negra, coisas que são espiritualmente muito ruins e muito más. Paulo, então, vem traçando uma linha de pensamento durante toda a sua carta. Em primeiro lugar, lá nos 3 primeiros capítulos, falam muito sobre o posicionamento do crente em Deus, mostrando para os novos crentes que eles haviam sido escolhidos muito, muito antes da nossa época, que Jesus realizou de fato a nossa redenção na cruz do Calvário, que nós fomos selados e capacitados pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. E a partir do capítulo 4, então, ele começa a trabalhar a questão da vida prática do crente, mostrando
Como deve ser a nossa prática diária, agora que nós somos filhos da luz, agora que andamos nas luzes e não mais nas trevas, agora que somos uma nova criatura. Qual deve ser o nosso proceder no dia a dia em relação às coisas mais cotidianas? E inclusive no último vídeo nós falamos a respeito daquela questão familiar que é tão importante para as nossas vidas e como Paulo nos mostra que devemos ser como maridos, como esposa, como pais, como filhos, como senhores, como empregados, como escravos. Né? Então, a nossa transformação, a transformação do nosso ser, ela deve inundar todas as áreas das nossas vidas. E aí, quando chega aqui no capítulo 6, versículo 10, Paulo diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo agora está mostrando algo do tipo: olha, Efésios, vocês viviam ligados à malignidade daquelas seitas ocultas e religiões pagãs. Agora vocês foram totalmente transformados. Meu último recado para vocês, Efésios, segundo o pensamento de Paulo: se fortaleçam em Deus, porque virão ciladas espirituais. Irmãos, nós não podemos descartar que, se cumprirmos aquilo que Paulo nos ordena através dos verbos imperativos, aqueles verbos que nos mandam fazer coisas, dos capítulos 4, 5 e início do 6, nossa vida será tão transformada que nós começaremos a incomodar. Incomodar o quê? Incomodar principalmente os demônios e sua armadas maligna. As ciladas do diabo estão à nossa frente. Paulo disse lá no capítulo 1 que nós fomos abençoados com todo tipo de riqueza nas regiões celestiais. E isso Paulo então enfatiza durante toda a carta dele, dizendo: você crente, você creu em Jesus, você precisa mudar de vida aqui na terra, mas saiba que existe já um tesouro depositado na sua conta lá no banco do céu. Esse é o pensamento de Paulo. Mas nós nunca podemos esquecer que existe uma luta espiritual. Certa vez algum escritor disse que a realidade espiritual ela é mais real, inclusive, do que a nossa realidade carnal e natural do nosso mundo. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Mas Paulo quer nos lembrar: crente, você que vive na igreja, na sua família, saiba que os demônios estão ao nosso redor. Como Pedro disse também na sua primeira carta, eles estão ao nosso redor, eles estão provocando ciladas, estão fazendo emboscadas para nós cairmos. Quando nós lemos esse texto, nós podemos pensar: qual é o objetivo dos demônios para as nossas vidas? E eu consigo imaginar um. Porque ele diz assim, que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra as forças espirituais nas regiões celestiais. É como se o diabo olhasse para mim, para você, e visse em nós que nós já somos vitoriosos lá no céu. Mas se nós não tivermos essa certeza de que nós somos vitoriosos lá no céu, se nós cairmos num buraco e esquecermos dessa vitória celestial que nós já temos garantida, a nossa vida vai ser uma vida de miséria. É isso que o diabo quer. O diabo quer que nós vivamos uma vida de miséria aqui nessa terra, que nós desistamos das coisas do céu e passamos a olhar só para as coisas da terra. E é por isso que o diabo então coloca essas ciladas, essas trincheiras de guerra contra as nossas vidas, para que a gente possa tropeçar aqui nessa terra e esquecer das vitórias celestiais que foram alcançadas por Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Portanto, para que isso não aconteça, para que a gente possa resistir a essa luta espiritual, versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Paulo então está dizendo, vai haver o dia mau. Vai haver o dia em que você vai tropeçar numa cilada do diabo. Mas para que você possa resistir nesse dia, para que você possa permanecer, veja a palavra interessante, inabalável. Você quer ser um crente inabalável? A ideia de Paulo é essa, para que você possa resistir o dia mau e resistir às ciladas do diabo, você precisa estar vestido com a armadura de Deus. Paulo estava preso numa prisão domiciliar lá em Roma, quando escreveu essa carta. E haviam soldados cuidando dessa casa, desse apartamento que ele morava. E o soldado romano era conhecido mundialmente naquela época por conta do seu exército que não perdia nenhuma batalha. Era um exército inexpugnável. E a armadura do romano era algo maravilhosa para aquela época. E ele provavelmente olha para aquela figura e pensa, puxa vida, assim como eles são invencíveis na batalha, nós crentes precisamos usar uma armadura dessa, mas era uma armadura espiritual, para que a gente possa vencer no dia da dificuldade e no dia da cilada do diabo. Qual é essa armadura? Por favor, me conte. E Paulo diz, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Eu não vou me atentar aos pequenos detalhes desse texto, mas o que Paulo quer dizer, o cinto, a couraça da justiça, da verdade, ele quer falar sobre a integridade moral do crente. O crente ele deve viver uma vida moralmente justa. Ele deve ser aceitável, agradável a Deus, de acordo com o procedimento que Deus deseja para nós. Versículo 15, tendo calçado com a prontidão do evangelho da paz. Quando nós andamos com os pés calçados com o evangelho que nos traz paz, nós andamos de maneira mais segura. Aquele que anda em paz, anda de maneira mais segura neste mundo. Além disso, usem o escudo da fé, no qual vocês poderão apagar toda a seta inflamada do maligno. Aqui está a cilada do maligno. O maligno pega as suas zarabatanas e sopra um dardo venenoso na nossa direção. Uma mentira, assim como fez com Adão, com Eva, assim como fez com tantos outros personagens bíblicos. E se aquele dardo fincar em mim, e eu acreditar naquela mentira do diabo, eu vou esquecer das vitórias celestiais e vou cair no buraco, na tristeza, e estar longe de Deus. Mas não, se eu usar o meu escudo da fé, a minha fé em Cristo, de que Cristo me salvou, de que Cristo me resgatou, de que Cristo tem coisas maravilhosas para mim, e eu, espantar aquele dardo, eu serei vitorioso, serei inabalável. 17, usem o capacete da salvação. Capacete da salvação, que a lembrança daquilo que Jesus fez por mim esteja na minha mente o tempo todo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus e usar isso como uma espada de defesa contra as armadilhas do diabo. Você conhece a palavra de Deus? Você sabe manusear essa espada? Nós fazemos uma brincadeira com as crianças e talvez algum de vocês se lembre da sua infância, espadas ao ar, né? Quando a gente ajuda as crianças a achar os versículos bíblicos, né? E a gente pede um versículo e a criança tem que abrir o versículo o mais rápido possível. Você sabe manusear a palavra de Deus quando você está em dificuldade? Essa é a armadura de Deus. A armadura de Deus ela está repleta de sinais que nos lembram da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo na minha vida. E eu preciso aplicá-las no dia a dia, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho com os meus vizinhos. Esse é o chamado de Paulo para todos os Efésios e para nós também. Mas ele termina esse trecho dizendo que nós devemos orar. Orar por todos os santos. Pensem numa batalha, numa grande guerra, nós estamos aqui e os meus irmãos da igreja caminhando junto, mas cada um tem sua dificuldade e nós como exército precisamos ser fortes e inabaláveis contra o diabo. Então que nós possamos orar uns pelos outros. E aí Paulo ainda pede, orem por mim também, porque eu estou aprisionado aqui, mas não deixei de ser embaixador de Cristo aqui na terra. Então para que a gente vista a armadura de Deus, para vencer no dia mal, e para que a gente ajude os nossos irmãos a também estarem vestidos com as suas armaduras e também serem inabaláveis. Dessa maneira seremos um corpo, a igreja, o corpo de Cristo mais forte aqui na terra, para triunfar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu te encontro no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te leve a nunca se esquecer das vitórias celestiais em Cristo. Amém?